Então, gente, quando a gente falar sobre, vamos lá, né, continuando aqui, estamos escutando a voz do professor no slide ali, né, sobre a Grécia. Então a gente começa a perceber que esse povo, primeiro que a região grega, ela é uma região totalmente diferente do Brasil, exemplo. É uma região de muitas montanhas, de muitas ilhas, entendeu? Nesse momento, o próprio povo era conhecido como cidade-estados, porque tinha o seu próprio rei, sua própria moeda, suas próprias leis. Por quê? Porque a dificuldade que eles tinham de se encontrar entre um povo e o outro era muito grande. Então não tinha um único soberano, né? Então, aqui nós vamos ver a Grécia, né? O professor está mostrando para vocês aqui. Nós estamos vendo Atenas, né? Extremamente forte. Atenas, eu sempre digo que Atenas era e para mim ainda é, aonde que nós falamos da grande sabedoria, né? Diferente de Esparta, que era sua arqui-inimiga, que trabalhava muito com a questão militar. Então nós estamos vendo assim, a história da Grécia inicia-se. Aqui nós temos que entender que desculpa, gente. Nós temos aqui 8.000 anos antes de Cristo, a formação dos primeiros povos, né, das grandes cidades da Grécia Antiga. Então, a Grécia ela tem vários períodos, né? Nós chamamos de polis, nós podemos chamar de cidades-estados. A religião deles era uma religião que era politeísta, não podemos esquecer isso também. Era uma religião voltada muito para as questões da natureza, né? Por exemplo, o trovão dava um grande relâmpago, trovejava e as pessoas diziam naquele momento que Zeus estava bravo com eles, né? Então nós temos aqui as condições dessa polis, né? O território muito montanhoso, dificuldade, como o professor falou para vocês, os isolamentos dessa população fez com que cada território, né, tivesse o seu momento, tanto os seus líderes, sua moeda, seus governantes individual um do outro. Isso nós chamamos de cidades-estados, tá? Então, uma coisa importante que eu quero mostrar para vocês aqui, dentro disso, é essa formação aqui, que é interessante. Olha só, Esparta. Né? Esparta foi uma das principais cidades-estados da Grécia, fundada pelos dórios, um povo guerreiro, violento, extremamente violento. É uma sociedade militar. Vocês imaginem a criança sendo tirada do seio da família aos 7 anos de idade. O menino, principalmente, né? Era um menino. Ele ia para essa academia, né? Que era a academia militar, aonde que lá ele ficava até os 30 anos participando dessa academia, certo? E era uma honra servir à cidade ou ao império, né? Ao reino de Esparta. Claro, se tivesse uma guerra, deixa eu voltar aqui. Se tivesse uma guerra, nós, com certeza, todos, tanto os troianos, os espartanos, né, os atenienses, eles iam contra o inimigo deles naquele momento. Então, por exemplo, os persas estavam guerreando contra os espartanos. Todos os outros povos que eram da Grécia, mesmo tendo reis diferentes, iam lutar a favor de Esparta, tá, gente? Isso é importante vocês entenderem, ok? Então, nós temos aqui a questão como é que era a sociedade espartana, certo? Nós temos os homens livres, homens ricos, né, dono do dinheiro, que era 5% da população. Nós temos homens livres, comerciantes, artesãos, né,
e nós temos os escravos. Interessante entender que os escravos aqui, toda vida que fala a palavra escravo, para nós, nós chamamos que negro, todo negro era escravo, e não era assim. Nesse momento, a escravidão, os escravos eram aqueles que eram decorrentes de alguma guerra, tá bom? Eu já estou quase terminando esse meu pequeno vídeo para vocês entenderem. Ó, Esparta. Esparta era governada dos primeiros reinos, né? A gente vai ver muito bem. Nós vamos ter uma composição assim muito forte, muito assim de extrema violência mesmo, certo? Olha aqui a questão da educação espartana, até os 7 anos, que a criança ficava com os pais, depois, como o professor falou, ele vai ser separado, vai ser levado ao exército, vai ser treinado com toda a questão da guerra mesmo, tá, gente? Então a gente pode ter que recapitular. Vamos recapitular rapidinho essa primeira parte. Esparta foi uma cidade muito famosa, né? Característica era militar, tinha uma minoria de cidadãos, né? Era governada pela diárquia, como a gente conhece, ou por 3 instituições. Os rapazes eram separados dos pais e eram educados para a guerra. E uma coisa importante, os espartanos acreditavam severamente que os prazeres e a dedicação, né, da polis e tudo mais deveria estar a favor da polis aqui de Esparta, tá, gente? Então, vocês viram esse pequeno slide, alguma coisa que o professor vai explicando para vocês durante esse período que vamos estar aprendendo sobre a Grécia. Valeu, gente!